Bem-vindo. Vamos dar uma passadinha, fazer uma revisão rápida da aula passada? Só pra gente... Pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos de... Vamos dar uma passada rápida. A gente agora agora pode parar de ficar dançando. Bom, dá uma revisadinha rápida no que nós vimos na aula passada. Nós falamos sobre as raízes que a igreja, o OCA, agora vamos chamar de OCIA, né? Começou na idade da igreja primitiva, levava-se muito tempo, até 3 anos. Depois veio, na Idade Média, teve um evento que eu não vou falar porque é parte de uma pergunta mais tarde, que fez com que a igreja pudesse ser exercida por todos, professada por todos. Com isso se reduziu o batismo e a comunhão de adultos, passou-se a se batizar crianças. O OCIA foi perdendo, tem que ajustar, né? Foi perdendo o sentido durante os anos, até que o movimento litúrgico começou no final de 1800, que foi ganhando força até o Concílio Vaticano II, onde o RICA, agora o OCIA, foi restabelecido com uma forma novamente de educar os adultos e prepará-los para receber a efusão do Espírito Santo, que é a confirmação. Nós falamos sobre o significado teológico do batismo, que é o renascimento, não vamos falar mais sobre isso agora. Falamos sobre o fortalecimento na confirmação e sobre a união com Cristo na união. Em termos dos ritos litúrgicos, falamos sobre a sequência dos ritos, sendo a aceitação, naquele primeiro momento, seguido da eleição, quando há a assinatura e o recebimento da cruz. Vem então os escrutínios. Quem lembra o que são os escrutínios? Escrutínios, palavra bonita. Pode colar. Vamos lá, escrutínios. Ajuda aí, amor. Bom, vamos lá, os escrutínios, vou ajudar quem está na revisão. Os escrutínios são as celebrações litúrgicas, acontecem no 3º, no 4º e 5º domingo da Quaresma, e são orações e pedidos, algumas de orações, alguns pedidos de exorcismo, para preparar as pessoas. Não são necessariamente catecúmenos, porque tem pessoas que já receberam batismo. Então, preparar as pessoas para o processo final da crisma, que acontece normalmente na vigília pascal. Tá? Então, o 3º, 4º e 5º é nessa aproximação da vigília pascal essa participação. Depois vem os sacramentos. Na vigília pascal em si, as pessoas que têm que ser batizadas recebem o batismo, quem está fazendo a primeira comunhão faz a primeira comunhão, quem está fazendo a confirmação recebe ali a crisma. Vamos falar hoje especificamente sobre batismo, confirmação e eucaristia. É a aula de hoje. E vem o papel das pastorais. Para que servem as pastorais? Ajuda a comunidade. Tem alguns exemplos de pastorais. Vicentinos. Vamos lá, mais pastorais. Acolhida, Ministério da Eucaristia. Acolhida, Eucaristia. Liturgia.
música, tem o o CIA. CIA. Entendeu? Todas essas são pastorais, são grupos que são colocados pela própria igreja para integrar, para educar, para trazer a participar da vida da comunidade. Em comunidade aí, veja-se igreja. Né? Existe a comunidade daqui, mas nós todos somos um corpo só. Corpo da igreja de Cristo. Né? Então, as pastorais têm esse papel. Cadê o saquinho com as... hoje nós temos uma novidade. Nós vamos, por livre e espontânea coação, selecionar os voluntários que vão responder as coisas. Desculpa fazer uma pergunta. Diga. As pastorais, você entende que seriam talvez a menor parte da igreja? Se você começar lá do Vaticano, Oficialmente dividindo. a paróquia é a menor unidade administrativa da igreja. Mas as pastorais eles estão dentro da As pastorais, elas são, na verdade, uma subdivisão. são grupos, porque elas não são unidades administrativas da igreja. Você pode até ter uma igreja, uma paróquia que não tenha pastorais. Se por alguma razão está naquele início e não foi desenvolvido, você tem o pároco rezando a missa, mas talvez a comunidade não esteja querendo ajudar. Então o pároco, o padre fica sobrecarregado, porque as funções que as pastorais desempenham, na verdade, é uma delegação das funções que o pastor, né, o padre, o pastor das ovelhas deveria estar fazendo para aquela comunidade. Então, quanto maior o número de pastorais, quanto mais pessoas nas pastorais, mais o padre tem condição de prestar a funções sacerdotais. A gente passou, Né, por são- isso na Resurrection que a gente não tinha quem ajudasse o padre na época do padre Heitor. Era um padre só, cobrindo as 3 comunidades, ele ficou sobrecarregado. E lembra que o padre tem funções na igreja e fora da igreja. Ele vai fazer unção dos enfermos, ele vai fazer... abençoar casas, abençoar. Então, assim, ele tem funções dentro e fora da igreja. E no momento em que uma igreja não tem o auxílio da comunidade, você acaba reduzindo a capacidade que o sacerdote tem de cumprir sua função sacerdotal para a comunidade, tanto dentro, porque é menos tempo físico, quanto fora. Então você acaba restringindo muito a capacidade de carregar a palavra de Cristo por conta da não participação. Por isso que é fundamental, nós vamos falar muito aqui sobre a participação na comunidade, esse trabalho voluntariado. Pastoral, ela evangeliza também. A pastoral evangeliza. Qualquer pastoral evangeliza. Por exemplo, eu falo da onde eu tenho à frente ali, a acolhida. Se você não atender bem, se você não receber bem as pessoas, a pessoa às vezes entra batendo no pé, você fala, boa noite, seja bem-vindo à igreja, não sei o que, a pessoa, ela sente estar melhor para ouvir o pastor. As pessoas que estão lendo liturgicamente, se elas não se preparam para ler, elas vão gaguejar, não sei o que, elas estão falando a palavra de Deus. Então, todas as pastorais têm sim o dever de evangelizar, né? Todos nós, na Todos verdade. nós temos, mas quando a gente está dentro de uma pastoral, a gente tem muito mais. Né? E até porque as pastorais elas têm mais possibilidades, porque elas estão ali à frente, né? A acolhida está bem na porta da igreja, né? Então você acaba tendo mais possibilidade de influenciar, de preparar a pessoa para o sacrifício da Santa Missa. O nome não é missa, né? É o sacrifício da Santa Missa. É você reviver o Calvário. Então, é necessário uma preparação espiritual para que você esteja presente e total no sacrifício de Cristo que está sendo revivido naquela missa. Tá? Então, está dizendo aqui, agora nós vamos ter fichinhas em que a gente vai selecionar muito agradavelmente, por exemplo, a Juliana. Ela não veio. Não veio, ó. Não veio, essa fichinha. Tem. Então, por exemplo, aqui o Felipe, já viu a fichinha dele. Uma dúvida. Nós não somos especiais não, mas a nossa fichinha tem nossa foto. Vocês querem foto também? Tem que mandar. Ou vocês... A minha não tem foto? Ainda não. A gente está na dúvida. Não, Se estamos na coloca dúvida. foto, Eu vou embora. ou se coloca o símbolo que cada grupo vai escolher. Então depois conversem entre Nós já temos si um e dado. decidam. Depois vocês decidam, porque é de forma, depois isso aqui fica uma lembrança.
É a Viu como fichinha. aqui é uma E liberdade atrás ou vem a danada, foto né? de vocês, Podem escolher. ou vem o símbolo do grupo que vocês decidiram, tá? Então, apesar de ser legal, vocês vão odiar ver o nome de vocês serem puxados ali, né? Ah, não, veja bem, não. Dá para tirar minha fichinha? Hoje nós vamos estudar os sacramentos da iniciação cristã. Vamos passar por cada um dos maiores símbolos dessa fase. Por exemplo, a água. Qual é o significado? Alguém quer chutar qual é o significado da água? Purificar. Purificar é uma ótima palavra. Outro significado? No cálice, Renovar. na gota, Ah, em geral. A água em geral. Você que na gota. Não, posso falar? A Pureza. humanidade mergulhada em Cristo. Uma vez eu ouvi falar isso. A gotinha no cálice. Está na linha. Mas agora eu estou falando da água especificamente para o batismo. Ah, sim. A água sacramental. Purificação. Pureza. Ela renova a pessoa, Renovação. como se ela tivesse Pureza, nascendo. renova, seja viração. Então, renascimento. Então, a água tem todas essas funções, mas essa é a função, é o símbolo maior do batismo, é a água. E ela carrega essa função de purificação, mas também carrega a função de renascimento. A verdade, quando você pensa na atitude, que é a atitude de você mergulhar na água e sair, você entrar na água é a morte de Cristo. Você sair da água é a ressurreição, é o renascimento. Então, no batismo, você morre para o seu eu antigo, carregado dos pecados, ou dos pecados originais, se for uma criança, e você renasce Para a vida nova em Cristo. para a vida nova em Cristo. Vamos brincar? Vamos começar a usar a Bíblia e o catecismo? Vamos lá. Romanos. Explica aí, amor, explica para eles um método para facilitar quem não está com Então, muita vamos lá. intimidade ainda com a Bíblia. Boa. Enquanto isso, podem pegar a Bíblia. Vocês vão perdoar a minha capacidade de desenhar aqui, mas... Alguém tá, você tem que... Não vai pedir o telefone. Por hoje vai ter que... É que eu me encomendei tanto catecismo como uma Bíblia igual a sua, só que ainda não chegou. Aí você conseguiu encomendar? Esse que serve. Assim que conseguir. Aqui. O catecismo tem na Nossa, Amazon. pessoal! O catecismo tem na Amazon. Tem na Amazon. Não, o livro do catecismo sim, mas a Bíblia não tinha. A Bíblia. Ai, que bom. Vou avisar o pessoal. Toma. Não, essa aqui não é. Não, essa não é. Então, gente, vamos ver isso aqui é a Bíblia. Tá? Ai, ficou bonitinho, A gente. Bíblia. Eu gostei desse desenho. A Bíblia, na metade da Bíblia, são os salmos. O que nós vamos fazer para facilitar nesse início? Porque a ideia é que vocês peguem intimidade com a Bíblia e não precisem de truques. Inicialmente, nós vamos dividir a Bíblia em 4. Tá? Esse métodozinho. Olha, ele está ensinando o métodozinho para facilitar. Bom, às vezes sai tracinho, às vezes sai amarelo. Não tudo assim. Mas vamos chamar de 1, 2, 3, 4. Não me perguntem. Por que está sendo assim? O amarelo. Ah, deixa assim mesmo, amor. Coloca AT, facilita. É aquele da direita lá embaixo, do amarelo. É o outro lado. Do lado, do outro lado, sabe? Tem o terceiro lado. Tem o terceiro lado. Beleza. Então, bagunçou aqui, mas Antigo Testamento. Eu vou botar aqui embaixo. Novo Testamento. O 4 é todo Novo Testamento. Certo? O Novo Testamento, se você pensar em volume, é mais ou menos 21% da Bíblia. Não o número de livros.
mas em volume de informação. Tá? Então, estamos ali 21, 25%, tá perto. Então, no Antigo Testamento, aí vamos... Só para começar a dar um pouco... Tá? Primeiro grupo de livros é o Pentateuco. Já ouviram esse nome? Pentateuco são os primeiros 5 livros que, para os nossos irmãos mais velhos, era chamado de Torá. É o livro. Quem são os irmãos velhos? Os hebreus, os judeus. Né? Toda a variação do hebreus para judeus, para nossa irmã mais velhos. É a Torá. Esse é o livro de leis. Compreende os mandamentos e todo o resto das leis que eram usados pelos judeus até o Novo Testamento, né? Até a vinda de Cristo. Na verdade, continua sendo usado até hoje. Depois, o próximo grupo são os livros históricos. Nesse grupo de livros, você vai ver várias terras e vários livros que contam a história da época. São 16. Tá? Não vamos entrar em detalhes, vamos aprofundando aos poucos. Então, o 1, especificamente, a divisão entre 1 e 2 vai ser o livro de Reis. Tá? A divisão entre o 2 e o 3 é o fim de Salmos. O Salmo está para lá de cá. O 2, Salmos, fica no 2, nessa divisão que ele está fazendo. O 3 começa em Provérbios, até Malaquias. Vamos botar o início do 3. Isso é só para ajudar um pouquinho a se situar, porque na verdade tem que... Então o 1 vai até Reis. O 1 vai até Reis. Tá. O 2 vai até Começa em o fim Crônicas, de Salmos, mas começa em Crônicas. Provérbios começa aqui. Mas só começa para em ajudar Crônicas. a associar. E vai até Salmos, o 2, Crônicas até Salmo. Uhum. O 3 começa em Provérbios até Malaquias. E o 4 é todo o Novo Testamento. É só para quando vocês começarem a procurar, já sabe que está do meio para frente, do meio para trás, é uma organização na cabeça. Assim. Isso aqui não está necessariamente na Eu vou ajudando, lembrando na hora que você for falando a parte. Tá. Então, os outros 2 grupos de livros do Antigo Testamento são as poesias e sapiensais, poesias e os livros da sabedoria, essa aqui de Salmos, Provérbios, tudo ali dentro. E você tem os profetas, aí os livros proféticos, profetas maiores, profetas menores, não por sua importância, mas pelo volume de escrita. Quem escreveu muito é considerado um profeta maior, quem escreveu menos é considerado um profeta menor. No Novo Testamento, nós temos os evangelhos, temos Atos, As cartas. temos as cartas que se dividem em Paulo e gerais, Cartas paulinas. E tem as E cartas temos os- canônicas também, né? chamados também proféticos, que na verdade aqui é somente o Apocalipse. Essa é uma passagem, pelo menos dos grandes grupos de livros da Bíblia. Tá? Para ajudar na nossa discussão aqui, nós vamos, na hora que a gente pedir para alguém ler alguma coisa e ganhar chamar, nós vamos dizer 1, 2, 3 ou 4. Porque aí vocês já sabem se vão para o início da Bíblia procurar onde é que está o livro, mais ou menos para o meio, para o 3 ou para 4. É mais fácil do que pegar, abrir tudo e tentar achar o livro inteiro.
Com o tempo, vocês vão se familiarizando com os livros e vai ser mais fácil, isso não vai ser necessário. Mas é só realmente um artefato agora de início, tá? Então, vamos lá. Romanos, fichinha? Vamos ver quem vai se voluntariar? Romanos, capítulo 6, versículos 3 e 4. Romanos é Novo Testamento, então vamos para o fim, gente. Romanos é o Novo Testamento. 4. Romanos, capítulo 3, capítulo 6, Capítulo versículos 6, 3 e 4. versículos 3 e 4. Quem vai ler? Puxou a fichinha? Deixa eu puxar. 6, pode ir. 6, capítulo 6, versículos 3 e 4. Valdo? 6. Quem? Valdo! Só um minutinho, todo mundo achou? Só um pouquinho. A minha Bíblia é um pouquinho, tá? Romanos, Tudo bem. capítulo 6. 3 e 4. Todo mundo achou? Não. Não. Quem não consegue, misericórdia. Quem já achou, Quem achou, fala bem. É o RM, é o RM. gente. Amém? Quem não achou, misericórdia. Alguém tá falando Romanos, misericórdia Atos, aí? depois de Atos vem Romanos. Isso, exatamente. Carta aos Romanos. Capítulo 6. 6, É capítulo aqui, ó. 6. 3, Versículo 3 e 4. 3 Aqui, e ó. 4. 6. Esse é o capítulo. Acho que sim, né? Isso, é 3 e 4. Ó, letrinha. Na sua Bíblia tem as siglazinhas do lado. É. O Romanos é RM. Atos é AT. Aí eu só tenho que achar o capítulo Aí você só tem que assim. achar. Gente, eu apaguei aqui. o Vocês capítulo e o queriam tirar versículo. foto, alguma coisa? Não? Agora Agora já foi. Agora Isso tudo foi só pra Tecnologia, dar né? mostrar o Tem background ali dele. um negócio. Vamos lá. Eu não ia tirar foto não, mas eu tirar só, Por favor, né? só pra prestigiar. Ó. Vamos, Eu quis mostrar o Nossa, background falei, dele. pô, ó. agora? Rapaz, quis mostrar que manja do negócio. Foi? Então sorteei o Valdo. Valdo, vamos lá. Morte e vida com Jesus Cristo. Ou ignorais que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo, para que com Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai. Assim nós também vivamos uma vida nova. Então, ele falou dessa morte com Cristo e da ressurreição, o renascimento para uma nova vida em Cristo. Próximo é o óleo. Vamos lá. Óleo. Simbologia do óleo. O que você acha que pode ser? Proteção de Cristo. Proteção? Força, proteção de Cristo fica fácil, né? Eu não Não, mas consigo tem- ler. Eu tô sem óculos, é sério. O óleo, na verdade, é isso. O óleo, a unção do óleo, tanto para os catecúmenos quanto para os crismados, ou crismando, né? Traz a força e a proteção de Cristo. Né? Na verdade, o óleo, quando o bispo faz a unção com óleo, o que ele está formando? Ele está fazendo com que você comece a participar da missão sacramental, Sacerdotal, sacramental e real de Cristo. Então você está se juntando ao receber a efusão do Espírito Santo. Você está se juntando à missão profética, sacerdotal e real de Cristo. Tá? Isso é o óleo. Vamos lá? Mais uma fichinha? Leonardo. 1 Samuel 13:16. Primeiro livro de Samuel. Número 1. Samuel é 1. Primeiro livro de Samuel. Tem 2. Primeiro livro de Samuel,
capítulo 16, versículo 13. Só um pouquinho aqui. 16, versículo... Amém. Só o 13? É, só o 13. Achou? Samuel qual? Samuel 16. 1 Samuel 16. Versículo 13. Samuel, 1 Samuel. 1 Samuel. 13. 1 Samuel. Qualquer. Pode repetir o É o capítulo? capítulo Você tá 16. em Ruth, o 1 versículo Samuel agora 16. Você tá no 1, vai lá por trás. 16 é um número grande. 21. 16, versículo 13. Eu sorteei o Leonardo. Aqui, ó. 16, agora você acha o 13. Que é a minha que tá com a letra maior? Tá. Aqui, ó. Dá pra ler? Todo mundo achou? Alguém não achou? 14, 13 aqui, ó. Quem não achou diz misericórdia. Obrigado. Acharam? Todo mundo? Acharam? Vamos lá, Léo. Achou? Samuel tomou o corno de óleo e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E a partir daquele momento o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Samuel, porém, retomou o caminho de Ramá. Era só 13 mesmo. Então você vê a passagem bíblica aonde, naquele caso, Samuel estava ungindo Davi, rei de Israel. Ele não virou rei imediatamente, ele ainda teve que batalhar muito para chegar lá, mas espiritualmente, frente a Deus, ele foi ungido rei. Então essa é a unção do óleo. Aí uma reflexão bíblica sobre isso. O próximo símbolo é a vela. Significado da vela. Vou ter que ficar aqui para esconder as inscrições. Vela. O que vela nos lembra? Acho que é a luz de Cristo no mundo. A luz de Cristo no mundo, né? Isso foi fácil, mas é esse significado mesmo. Na verdade, a vela significa a luz de Cristo no mundo, mas acima de tudo, a presença da vela faz com que você se torne luz para o mundo. A luz de Cristo em sua vida. É a reflexão da luz de Cristo em sua vida para que você se torne luz para o mundo. Tá? No Círio Pascal, acender a vela, essa representação da presença da luz de vida nos batizandos, ou das pessoas da recebendo a primeira comunhão, ou a pessoa recebendo a Cristo. É um momento muito importante, significativo. A vela, inclusive, quando o presidente, no caso o padre, entra na Santa Missa, que o acompanha na entrada, não é isso? Colocar no altar, sai junto com ele, não é isso? Tem que ser, porque é a luz de Cristo. Ele está presente ali. Está Tanto presente que quando ali. ele vai para a homilia ler, né, geralmente se leva as velas até o púlpito e se coloca ali, porque ali é ele professando em nome do Senhor. Do Né? Senhor. Então, a luz divina está presente no momento em que ele está trazendo a palavra. Pergunta para a turma. A palavra. Eu tenho que sortear? Não. Isso, uma dúvida agora que me surgiu. Lá em Wintergarden, na Resurrection, existe a prática de 2 coroinhas sempre pegarem as velas e irem para o púlpito. Aqui nós não temos essa prática. É um erro? Não. Não é necessário. Não é necessário. Aqui já tem as velas do altar. Já tem as 2 velas do altar. A vela está presente no altar. Ok. Tá? E também vocês vão ver que nós vamos ter uma aula sobre o missal. E o missal, ele tem uma estrutura muito firme. É o mesmo missal no mundo inteiro. Mas há uma flexibilidade que é dada às dioceses de decidir certas coisas dentro do missal. Então, é possível que você vá a um missal Tem essas pequenas na Resurrection de uma forma e o missal no outro diocese tem outra forma, ou dentro da mesma diocese o bispo pode dizer: eu te dou a opção de você fazer assim ou você fazer assado. Ok. Entendeu? Existe uma flexibilização. Por quê? Porque parte daquela cerimônia é você estar integrando a comunidade à cerimônia. E o pároco tem esse feeling da melhor forma de integrar, de chamar e fazer a comunidade vivenciar aquele momento. Então, é importante dar alguma flexibilidade
dentro desse missal. Porém, a estrutura do missal em si é bem Até dentro da demarcada. própria igreja, né? Porque, digo isso porque domingo passado eu não pude vir na missa, na nossa missa de tarde. Eu vim de manhã com meu filho na missa em espanhol e vi que ela tinha algumas particularidades diferentes da nossa. Uma curiosidade. Manda. A gente percebe assim na igreja que tem aquela velhinha vermelha, sabe? Aquela luzinha vermelha ali. Que a gente sabe que é representando Deus. É que ele Não, está está representando que lá. Deus está presente no Deus está sagrado. presente. Ah, No sim. tabernáculo. É. O único dia que essa vela, essa luz não está acesa é justamente na quinta para sexta-feira, tá? Que, tipo assim, Jesus está no meio de Na nós. Páscoa. Na Páscoa. Da tá bom? quinta para sexta. Na A sexta da Páscoa, Páscoa, Jesus já não isso, está mais no meio de nós. É que não existe, não se tem a missa, se tem uma celebração. Quer dizer, ele não está no meio de nós. Então é o único dia. De resto, é o tabernáculo, sempre que tiver aquela luz, é a presença de Jesus Cristo. Então, uma coisa interessante, se você vai visitar uma igreja fora do teu local, e você quer rezar, e você quer estar na presença de Cristo, é interessante você procurar onde é que tem aquela luz, porque ali no sacrário está Cristo vivo. Mas é possível que tenha uma igreja com o sacrário apagado. Não há hóstias sacramentadas ali. Não tem a presença do Cristo vivo. Normalmente você vai encontrar, porque essa igreja tem missas constantemente, então o padre vai abençoando, fazendo a transubstanciação e preparação das hóstias. Mas vamos lá. Tipo, eu não sei no Shalom, eu acho que na capela, não sei, as partículas não ficam na capela, né? Não. No Shalom. Então, justamente isso, né? Então, nesse caso que o Dudu falou, às vezes é um local que a partícula não fica lá dentro por um fato de não ter um padre, não ter uma pessoa presente ali, então é retirada, né? Mas são casos, tá? É porque você vai ver também quando você tem pequenas capelas, então você tem uma centralização do corpo de Cristo para a proteção do nosso porque Senhor. também, por exemplo, quando a gente vai no Santíssimo, não sei se vocês já tiveram essa experiência, tem todo um calendário de pessoas para cuidar do Santíssimo, né? Porque ali está Jesus Não fica vivo. sozinho nunca. Então, eu acredito que uma capela menor, que não tenha tanta movimentação, não tem sempre gente, por isso que eu acho que não fica. Então vamos lá, leitura, mais fichinha. Outra fichinha. Gente, Mateus. Mateus é Novo Testamento. 4. Fred. Qual que é? Mateus, número capítulo 4, gente. 5, versículos 14 a 16. Versículo 5, 14 a 16. 14, Mateus é 4, é Novo Testamento. 14 a 16, está É o aqui. primeiro Novo Testamento. Mateus. Versículo 5. 5, 14 a 16. Lembra, nós estamos falando sobre a luz, a relevância do símbolo da luz. Todo mundo encontrou? Quem não encontrou, misericórdia. 14 MT, procura MT. 14 a 16. É a abreviação. MT, Mateus, abreviação, MT. Qual que era? 5, 14 a 16. Capítulo 5, 14 a 16. Achei. Todo mundo achou? Achou? Nossa, olha aqui na minha Biblinha. Pode? Todo mundo achou? Vamos lá. Então, Fred. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Não se acende uma lamparina para tocá-la com uma vasilha, mas para colocá-la no candelabro, a fim de que ilumine todos os que estão na casa. Brilhe vossa luz diante dos homens, de modo que, ao ver vossas boas obras, glorifiquem vosso Pai do céu. Entendeu? Palavra do Senhor. Essa é a importância, essa é a importância de você ser luz do mundo, né? Você brilhar, e ao você brilhar, os seus atos demonstram a sua fé e o seu Deus. Por isso a importância de você agir conforme.
a religião. Uma né? curiosidade é que enquanto a gente está fazendo esses exercícios aqui, vendo vários pontos, por exemplo, eu consigo ler que de um jeito, ela na Bíblia está escrito de outro jeito. Ele É a tradução. É por isso que no nosso curso bíblico a gente está optando por uma mesma Bíblia, porque facilita a gente acompanhar. Mas Tem a Bíblia da Ave Maria, tem a Bíblia não sei o quê, tem a Bíblia. Aí a interpretação ela varia um pouquinho. na verdade é tradução, porque a interpretação é sempre a mesma. Sim. Mas a palavra tradução A tradução é diferente. fica diferente. Certo? Vamos então para o último. A veste branca. Veste branca. O que vocês acham que significa? Pureza. Branco, pureza. Céu. Céu. O que mais? Vida nova? Vida nova. Vida nova. É. A veste branca, na verdade, ela simboliza a pureza e a nova dignidade do cristão. A palavra dignidade aí é importante também. Vestes novas. Na verdade, a veste branca, ela te renasce para uma nova vida agora como cristão, na pureza de uma nova vida, e te liberta dos pecados também. Do pecado original. Do pecado original. Então a veste branca realmente te coloca num estado de limpeza total. É isso que a veste quer dizer. A verdade é que todos os outros símbolos é o que te trazem no fim do ritual a um ponto de limpeza do pecado, renascimento para a vida, ser a luz do mundo. Quer dizer, é a combinação de cada um desses símbolos que ao final do ritual do batismo você estará nesse estado de limpeza espiritual, de renascimento. Até colocando na veste dos santos. Tá? A Apocalipse fala que a veste dos santos. Vamos lá. Fichinha? Vamos lá. Gálatas. Novo Testamento. Felipe, nosso negócio ali tá bom, aquele Agora novinho vamos ali. lá, Felipe. Foi Leonardo, Capítulo 3. Fred, agora Felipe. 27. Vai lá, Felipe. Novo Testamento GL. Gálatas GL. Gálatas é o 4 no Novo Testamento, gente. Qual era o 3, Qual era o capítulo? versículo 3. 3. Não, 3. Capítulo 3, 27. versículo 27. Só na misericórdia aqui também. Achei. Oh? Todos acharam? Não? Quem não achou, misericórdia. É Novo Testamento. Novo Testamento. Gente, Lá no olha, fim, lá no importantíssimo. fim, lá no Não fim. se usa o índice da Bíblia. Não se usa. Não se usa índice da Gálatas Bíblia. 3 o quê? É Desculpa. o exercício não, mas 27. exatamente para que vocês se acostumem 27 com até qual? os livros, entendeu? Por isso que a gente deu. Então- Primeiro quarto, 2, segundo quarto, Sim, 3, achei. terceiro quarto. O Novo Testamento é sempre pro fim. Gálatas É 3, GL, né? 27. Então, procura aqui GL. Gélio o quê? Capítulo 3, 27. João, Romanos. Tá vendo? Aí vai passando até você ver. Correu um pouquinho mais, né? Capítulo 3. Porque 3, 27. não é que seja proibido, mas nós estamos tentando desenvolver intimidade com a Bíblia, ter conhecimento da Bíblia. Então, se você usa o índice, você nunca vai desenvolver esse conhecimento. Por exemplo, nunca perguntem a página de Só na não botar Bíblia. página também. Não existe. Não existe. É por isso que é importante essa aula assim, da gente estar mexendo, porque a gente faz muito no curso bíblico. Porque senão a gente não pega a intimidade. É 27 até qual? É só o 27. Só 27. Só um minutinho. Achou? Estão tentando achar. É difícil aqui. Eu que tenho marcador. Não vale, viu? Oi? Não vale. É que eu mexo nela todo dia, então eu já sei mais ou menos hoje. Aí é bom. Ela tem marca de orelha já. A minha de casa também não tem essas cabinhas.
quero que a minha fique assim também. Todo mundo achou? Uhum. Vamos lá, Felipe? Pois todos vocês que foram batizados em Cristo se revestiram de Cristo. Foi difícil. Mas, entendeu? A veste branca é você se revestir da pureza de Cristo. Então você vai viver essa missão. Estamos tranquilos? Algum comentário a mais? Não, algum comentário? Algum comentário? Não? Então, água, óleo, vela e veste branca. 4 símbolos do batismo. Evolução do batismo. Nós começamos essa conversa na última aula. E foi bom não ter entrado em detalhes, porque já trazia parte das verdades dessa evolução. Mas, na verdade, nós temos 3 momentos distintos nessa questão do batismo. Então, a pergunta da última aula foi: o batismo já existia desde os judeus, dos hebreus? Na verdade, como nós conhecemos, a resposta certa é não. Porém, desde Moisés no Sinai, já foram dadas regras de usar a água como purificação. Então, os rituais da água eram usados como purificação em preparação para outros rituais. Então, já existia o conceito da água como purificação. Mas o conceito da água como batismo começou com João Batista. Tá? João Batista, porém, o batismo de João Batista era um batismo de arrependimento. Arrependa-se dos seus... Tenha conhecimento da palavra. João já começou a proclamar parte da palavra, né? E arrependa-se dos seus pecados e prepare-se para a chegada do Messias. Então, o batismo de João Batista era um batismo de arrependimento e preparação para a chegada do Messias. Aí veio Cristo. O ato do batismo de Cristo, o João Batista, deu força sacramental à água. Começa aí a mudança do batismo. A partir daquele momento, a água passa a ser um elemento de graça santificante, o que não existia antes. A partir daquele momento, o batismo coloca a pessoa dentro da igreja de Cristo, como corpo da igreja de Cristo. A partir daquele momento, o batismo perdoa todos os pecados. Nada disso existia antes. Então, o batismo, como nós conhecemos, que provém a graça santificante, que te perdoa e te incorpora à igreja de Cristo, começou com Cristo. Porém, acha-se referência ao batismo de João Batista. Mas antes disso, era purificação. Desculpa a ignorância, mas João Batista sempre soube que Jesus era Deus? Sim. Sempre Desde soube. o ventre da Desde o ventre de Isabel. Se Lembra que quando Maria visita a prima Isabel, ela fala, o bebê pulou, porque ele já reconhecia o Espírito Uma Santo. colocação, o primeiro batismo no Espírito Santo foi João Batista. Legal, né? Tá? Foi o primeiro batismo no Espírito Santo. Estamos bem? Tanto é que João Batista não se sentia digno. Não, Senhor, eu não sou digno de batizar, né? Uhum. E outra coisa também, que veja bem, nesse após Cristo é que se começou a fórmula trinitária. O batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Vamos falar um pouco mais agora sobre o ritual do batismo em si. O ritual do batismo em si é uma missa. É uma missa. Então a missa começa com o missal normal, temos a liturgia, temos a homilia, e aí então as pessoas que estarão recebendo o batismo são chamadas
para a primeira oração que o padre faz, a oração de exorcismo. Você fala, exorcismo, né? Então, pesado. Mas não é expelir nenhum demônio da pessoa que está sendo batizada. Porém, exorcismo do grego significa expulsar. Então, naquele momento, o sacerdote, ou bispo, nesse caso, pede que Deus, sobre o poder dele, expulse daquela pessoa todo e qualquer mal. Então, é um pedido de purificação. Lembra que nós estamos acabando com os pecados, limpando a pessoa, ficar livre de pecados? O exorcismo é parte disso. É o sacerdote pedindo a Deus, me ajude a retirar dessas pessoas todo o mal. Aí é no caso dos adultos, No né? caso No dos caso de adultos. criança, do pecado original só. Isso que eu ia falar. É, no caso o pecado original. No caso de adulto, todo e qualquer mal existente naquele momento. A partir daí, vem a unção batismal. Esse é o momento do óleo batismal, que vai então, esse momento que você está incorporando a pessoa à Igreja de Cristo pela presença do Espírito Santo no óleo ungido. Uma pergunta, Eliane, você lembra qual é o dia que é feito essa purificação do óleo, essa... É na Na Páscoa. quarta-feira. É na Páscoa? É na quarta-feira de Semana Santa. Todo o óleo que é usado naquele ano... Até inclusive, gente, olha que vocês entram aqui na igreja, toda igreja ela tem os olhos expostos. Aqui na São Thomas, logo que você entra na tua Coluna direita, direita. você vê ali os 3 olhos, né? Que aí pra frente a gente vai falar sobre os olhos. Nós temos 3 olhos, que é o batismal, o crisma e a unção dos enfermos. Que tipo de óleo que é? É de oliveira puro. É o primeiro óleo que sai da primeira... Quando eles espremem, é o óleo mais puro que tem. Tanto que é o óleo que é usado nas velas, gente, é o óleo mais puro que tem. Entendeu? Então, todo o óleo que é mais puro da oliveira é usado tanto os óleos, que eles têm as essências certas, e o óleo também das velas é usado o óleo da oliveira puro. Nas velas eu vi que tem um negócio, eu não sei dizer, eu só vi que tem um negócio até que o Vaticano fala, das velas da cera de abelha. Isso é do Círio Pascal. Círio Pascal. É o Círio Pascal. O Círio Pascal, é o mais puro. Aquela vela maior. Tudo para Deus é Não, eu bom. tenho em casa algumas assim que a Letícia comprou justamente porque o próprio Vaticano recomenda que o mais a gente puro. tenha velas para Deus cera de tudo mais abelha. puro, o ouro mais puro, Sim. o óleo mais puro. Porque essa é a vela de produto natural puro. Uhum. Não tem nada. Então, assim, é criado por Deus. Sim. Não tem influência do homem. Após isso vem a bênção da água e a fórmula trinitária. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A partir daí, os padrinhos e os pais segue-se uma fórmula de renúncia a Satanás, e a comunidade também entra num processo de renunciar. Então, olha, renuncio, o padre fala, né? Renuncio, e a partir daí, tanto os padrinhos quanto os pais, quanto a comunidade, passam por reafirmar a sua fé, que é o credo. Ele fala, creio, creio, então passa-se o credo. Então, naquele momento, não só as pessoas que estão sendo batizadas, mas a comunidade está reafirmando a renúncia a Satanás e a sua crença Jesus e no nosso depósito de fé. Estão bem? Que bom que você passou essa aula, porque domingo agora vai ter um batismo durante a missa. Ah, é? Legal. Vai ser o primeiro batismo em português que a gente vai ter aqui na Santa Mãe. Legal. E vai ser durante a missa. Então vai ser... Vai ser após a homilia, vai começar o processo, o rito do batismo. Aí acabando, o padre volta e finaliza a missa. Vai ser. Perfeito. É Perfeito. bonito. Então é tão Timing. emocionante depois, então, no final, quando ele mostra Então a criança, todos a criança. que quiser entender melhor É o que criança, é bebê? Ou é bebê, criança? é criança. Não é bebê, mas eu acho que criança. tem um ano. Tem um ano pra 2, tem um ano pra 2, assim. Jesus pequeno. Tem. Gente, como é que está a velocidade da aula? Tá Uma velocidade boa? Detalhe suficiente? Tento não entrar demais também, mas pelo menos dar
gerar um pouco de É porque a gente riqueza. está ajustando, Das né? conversas. Justamente, é que eu estava falando tudo. Dá vontade de a gente falar. Não, a gente dá, assim, dá para aprofundar nesses temas, até porque tem muitas coisas, né, interessantes a serem colocadas, mas nós ficaríamos dentro de um desses. É, uma passagem depois. Uma passagem. Vamos falar agora do rito da confirmação. Então, o primeiro rito na confirmação, mais uma vez, nós estamos pensando agora no OCIA. Com o OCIA, nós vamos ter os 3 sacramentos, os 3 rituais na mesma missa. Então, o início delas todas segue o mesmo missal. Vem a liturgia, né, vem a entrada, o arrependo, a liturgia, homilia. Aí começa. Quem vai receber a crisma é chamado para receber a unção do Espírito Santo. Que essa aí é a unção com o óleo da crisma. Nesse momento é que é marcado a transmissão do Espírito Santo para aquela pessoa. O termo usado é efusão do Espírito Santo. Certo? E nós vamos ver por quê, o que você recebe naquele momento. Tá? Mas eu quero passar pelos outros. Esse momento, você recebe a efusão do Espírito Santo, é para o Espírito Santo venha consolar e te defender e te preparar para defender a tua fé, mas também te armar contra as artimanhas do inimigo. Com licença, Eduardo. Voltando à questão da unção nos ritos. Eu já vi em algumas celebrações de batismo, a pessoa logo depois ou crisma, que recebe o óleo, só pega um lenço e limpa. É um negócio, já vi. Logo depois, quando se senta e tal, a pessoa às vezes está incomodada. Bem, eu já vi, eu estou perguntando isso. Eu acho que eu nem lavei a testa. Né? Pois é, e a questão de chegar em casa logo, ir ao banho, essas coisas. Quanto mais tempo você puder ficar com aquele óleo sobre si, melhor, né? Eu vejo assim, uma questão. Quando você, a comunhão, você está recebendo o corpo de Cristo. A ideia é que você tire um tempo depois daquilo e fique em contemplação. Se você recebe e engole e começa a bater papo, não, vem cá. Se você sai de receber a comunhão e sai cumprimentando todo mundo no caminho, você não deu. É não entender que você tá em Cristo. Cristo está em você. É como o jejum pré-eucaristia. Exatamente. Né? Você deve fazer jejum antes, pelo menos uma hora antes. Até de água. Até de água. E eu reparei uma coisa na Resurrection, que eu fui pra lá essa final de semana que vem. Sexta-feira eu acho que eu fui lá. E eu reparei que a gente faz diferente uma coisa deles, por exemplo, o pessoal dos Usher. Aí todo mundo comunga primeiro e aí eles ficam organizando fila, falando para as pessoas. E aqui a gente sempre faz por último. Daí eu olhei e eu reparei isso. Eu até comentei com a Letícia, que é minha esposa. Não escutei. Quem tá primeiro? Os Ushers, que são o pessoal da acolhida. Lá na Resurrection eles foram primeiro. Não é, eu acho que o da acolhida é por último. Quem vai primeiro? O certo é por último. Não, da acolhida é por último. O certo é por último. Mas sexta-feira eles foram primeiro. Não, os ministros e os músicos. Não. Foi o pessoal da acolhida. Na verdade, tipo pode assim, ter sido um evento um especial. evento Mas normalmente não é. É que eu reparei agora, porque eu não frequento lá. E daí eu reparei, eu fui lá e eu reparei. Tu falou, é muito Oi? local, É a tua área, né? Mas o certo seria... É o meu padre, setor. Os ministros, no caso o padre, os celebrantes, os co-celebrantes, os diáconos, né? Daí os ministros, daí o povo e por último o coral e os outros. Porque tipo assim, a pessoa também do coral que comunga, ela vai pra cantar, às vezes ela tá tão focada que ela esquece de fazer a contemplação. Lá eles fazem o coral primeiro. Então o certo seria mais o que eu falei. É muito... E é a grande briga que a gente tem na acolhida, porque todo mundo quando tem segunda coleta é após. Aí todo mundo fala, eu não consegui nem fazer minha oração pessoal, já tem que ir lá fazer a segunda coleta. Mas é o processo, não tem muito o que fazer. Sem graça, até com os fiéis que estão em oração e a gente está com a coleta. A segunda coleta na hora é... Em Houston nós morávamos lá
E a segunda coleta era feita junto com a primeira. A primeira era feita com a cestinha e logo que a cestinha passava de uma fila para outra, passava assim um saquinho preto, fechado. É uma ideia boa. E a pessoa já passava e colocava na mesma hora, não era depois, Sim. porque isso aí é realmente... Na a San primeira Cabrini, vez que eu vi ia aqui. antes, eles faziam É. no final. Uma O quebra padre ia de dar os tudo. avisos e ele falava, É olha, muito diferente. hoje a gente vai ter segunda coleta por causa disso, disso, disso. Aí Eu todo já vi mundo isso. entrava, fazia a segunda coleta e ele terminava os avisos. Mas É. aqui, até o próprio padre Derek falou, não, vocês têm Até que ir a gente vai nessa... entrar no tema Eucaristia, mas é aquela coisa, existe toda aquela coisa, para dissolver mesmo a partícula, que a gente pode falar óssea ou partícula, né, porque é o mesmo significado, ela demora 15 minutos para, no caso, sair do seu corpo. Vai ser Espécie. totalmente distribuído. A espécie, né, a espécie Fisicamente o corpo, falando, né? fisicamente. Agora, espiritualmente, você entende? Só que aquela, como tu falou, a gente tem que ter isso. E quando você recebe, quando a gente recebe isso, a gente recebe uma efusão. Uhum. Você entendeu? A gente recebe, a gente é colocado dentro daquilo. O Espírito Santo A vem gente tem que aproveitar ao infundir. máximo esse momento. Então a mesma coisa, como a gente falou. É muito assim, tipo assim, muitas vezes quando a gente fala, desculpa só, as pessoas não têm uma preparação adequada. Não tem noção exata do que está recebendo. Exatamente, precisa da preparação. Então a gente tem que ter muito cuidado. Até a assim. postura, Eu quando a vi. gente vai, a gente tem que estar com uma postura de mais contrita. Por isso que é importante a roupa que a gente veste também. Não dá pra ir com qualquer roupa, não dá pra ir como mastigando chiclete, nem pensar. Eu vi na crisma do meu filho aqui, vários crismandos, quando iam se sentar após... Ah, meu Deus. É uma má preparação. Isso. É É uma uma preparação. preparação. Assim, é como São jovens, mas... Não, mas aí isso vai muito Cabe da orientação. preparação mesmo. quando na quarta-feira de cinza a pessoa fala assim, Ah, não, eu o cara faz fico assim, com aquela a pessoa cinza fica até limpando sumir. a testa. Então, assim, é não entendimento da riqueza simbologia, daquele momento, da simbologia e da riqueza. É óbvio que você já recebeu, mas na minha concepção a gente até pode depois pesquisar e ver se tem algum problema. Eu acho que tirar não chega a ser um problema, porque você já recebeu. Mas, Sim, chega sim, assim, porque- mas soa como um desrespeito. Eu não gosto. Eu É sinto porque isso. não é a aparência, entenda? É o que a gente sente dentro, É. entende? Veja só, quando você recebe o crisma, né? A gente leva isso para a vida toda. Você tem essa marca para a vida toda. Você não tem aquela marca né? Mas você tem que, como se aquilo fosse para você uma marca para a vida toda, certo? A comunhão também, a gente tem o simbolismo da primeira comunhão. Mas a gente fala assim, primeira comunhão, porque é a primeira vez que a gente recebe, mas é comunhão. A gente não pode dizer, geralmente a gente tem que falar, é comunhão, né? Então você vai participar da mesa de Cristo. Existe tudo esse rito, igual o batismo, né? Tem gente que fala assim, eu vim da tal igreja, eu fui batizada lá, vai na tua igreja batizada. Gente, batismo é uma vez só. Depois já falo sobre isso. Então tem que tomar Na muito própria cuidado. palavra fala. Então, depois vem o compromisso, que é a reafirmação adulta, é a sua maturidade como cristão e sua reafirmação como adulto na sua opção de fé, no seu sim. Nesse momento da unção, da efusão, você recebe os dons do Espírito Santo. Nós temos eu não vou entrar em um detalhe, nós temos uma aula só disso. Não, na verdade, tem dons e carismas do Espírito Santo. Usa-se muito, nós vamos ver na aula do Espírito Cenas Santo. dos próximos capítulos. Entendeu? Sendo os próximos capítulos. Que aí não vamos entrar em detalhes quais são os carismas e o significado de cada um dos dons. Mas o que você recebe, você é equipado para defender a sua fé e para se proteger. Você é equipado para a sua nova caminhada. Lembra, você está renascendo junto como um novo cristão, agora com a sua confirmação. Então te dá sabedoria e entendimento para que você tenha. Nós falamos rapidamente sobre o Santo Inácio de Loyola e as 7 etapas do discernimento, né? Tomada de decisão. Mas essa é a questão de tomar as decisões usando a sabedoria, inspirados pelo Espírito Santo. Certo? Essa sabedoria que você recebe, é isso quando você está em momento de contemplação. A palavra que é importante falar, essa questão tanto do óleo, quanto das cinzas, quanto da comunhão, é
uma atitude que é importante desenvolver, que é contemplação, descansar em Deus. Aquele momento te conectou com o divino. Então, quanto mais você conseguir viver este momento, mais você está descansando em Deus. Então, contemplação é uma coisa difícil hoje em dia, porque a vida faz com que você queira agir rapidamente, mas é aquele momento de parar e dizer não ao mundo. Você está com o divino. Viva. Nesse momento de contemplação, ou na reza, como nós falamos, ou durante a Lectio Divina, ou durante a comunhão, esse momento é um momento que às vezes você recebe sabedoria. O Espírito Santo é tocando o seu intelecto. E você às vezes tem ideias, tem reflexões que você não sabe de onde veio. Momento de adoração. Aquele momento de adoração é o momento que você está conversando com Deus. Então, conselho e fortaleza, essa orientação divina, eu acabei de falar, o Espírito Santo te colocando uma ideia, que você resolveu pensar sobre o assunto e de repente, acho que eu deveria fazer isso. Ou isso faz sentido. Só que você já pensou sobre esse assunto várias vezes. Mas assim, do nada, você até pensa assim, nossa, eu não devia estar pensando nisso. Mas foi uma boa ideia. Você está às vezes fazendo terço, aí vem aquela realização, e você fala, não, tenho que me concentrar aqui no mistério, mas pô, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Foi uma, entendeu? Eu precisava dessa resposta. Né? Então, depois a ciência e a piedade. Quanto mais você vive a verdade, se eu tivesse tempo, eu ia falar sobre a forma de ler a Bíblia, que toca também na Lectio Divina. Não acho que vou ter tempo, se tiver ter outra aula, eu entro nesse mérito. Porque fala muito sobre isso. Vivendo a palavra e como é que você deve viver a palavra. Que sentimentos, sobre que formas, entendeu? Mas isso, quando você pensa em contemplação, é exatamente a mesma ótica. Tá? Então, a ciência e a piedade. Quanto mais você vive a Cristo, a palavra, o entendimento, mais você ganha as virtudes como resultado da sua vida ser transformada por você estar mais próximo de Cristo. Então, uma das grandes virtudes é a virtude do amor. É a caritas, é a caridade. Tá? E por último, temor a Deus. Não é à toa que nós falamos, sou católico, temente a Deus. Por quê? Porque nós pedimos misericórdia. Porque se não houver misericórdia, o resultado não é bom. Haverá ranger de dentes. Né? Então, tem que temer a Deus, tem que temer a justiça divina. A gente, na primeira aula de apresentação lá na sexta-feira, nós rapidamente comentamos isso, mas parte do nosso papel, né, como parte dessa comunidade, é ajudar vocês como viver o amor de Cristo, mas também como evitar a justiça divina. Porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. Então esse negócio que ele prega, não, Deus é amor, mas Deus é amor, mas Deus é amor. Ninguém nunca fala de Deus é justiça. Deus é amor, Deus é amor. Porém a justiça divina virá. Edu, eu sempre ouvi essa palavra de temer a Deus, e eu confesso assim, dada a minha ignorância, como algo talvez um pouco pesado. No meu entendimento leigo e ignorante talvez, eu vejo muito mais o respeito a Deus, mas não, eu devo ter temor mesmo. Tem certo. Não é, Eliane? Temor não é você, tipo assim... Não é ter pânico, não. Não é o fato de você achar que ele vai fazer mal. Não é o temor de eu tenho medo de Deus porque Deus fará mal a mim. Não é esse temor. Mas é um temor. Não é nessa conotação. É um respeito. É o temor a uma tipo consciência. Assim, quando seu pai está presente, pensando agora em famílias bem conservadoras, a presença do pai gerava reverência. As pessoas agiam de forma diferente na presença do pai. Como as pessoas agem de forma diferente na presença de um padre. Existe uma reverência. Então, parte do temor é você errar nos seus atos e não dar a reverência que aquela pessoa merece. Quando você pensa que você está falando de Deus,
Qual a reverência que Deus merece? É a gente saber que É, nós isso é não divino. somos nada. Então, A verdade é essa. é esse temor nesse sentido. É o temor de você ter medo de errar. Perfeito. Porque a justiça ocorrerá. Ela vai acontecer. Vai ter o Jesus. Então Tem você jeito, né? é uma busca incessante de entender o que Cristo deixou no nosso depósito de fé, o que veio na nossa tradição, de qual é o caminho da salvação. Como ser santo. Né? Se você voltar a Deus, a Gênesis, Deus fala muito claramente. Eu vos criei para ser santos e me amar. Eu queria colocar assim, talvez a ação do temor a Deus não é deixar de fazer alguma coisa por medo do castigo, mas sim ter medo de magoar a Deus. Exatamente. Né? O medo de errar na reverência, na forma de agir. Então, É se humilhar diante de Deus mesmo. É se humilhar saber mesmo. que nós não somos... Exatamente, humilhação, submissão, submisso, de saber que ele humilhação. conhecer que ele é o nosso tudo. Né? A gente é submisso. Você nunca chamava seu pai e sua mãe de você. Não. É exatamente essa reverência é o Tá lugar. acabando, né? Então, A consciência que pecou e que errou. A gente não faz aquilo. A gente não confessa nosso pecado na missa. Confesso que pequei. Minha culpa, minha culpa. estamos bem? Então, na verdade, só para fechar, é esse momento em que o Espírito Santo toca seu intelecto, toca o seu coração e te lembra da importância da reverência divina. Tá? Eucaristia. O processo da primeira comunhão é um processo que a missa corre como as outras. Começamos com a liturgia, passamos pela homilia e aí chegamos para o memorial. O memorial, esse é o momento em que ele está preparando o pão e o vinho para que haja a transubstanciação. Então, o memorial é um momento específico dessa preparação, seguida, então, da transubstanciação, em que o pão se transforma no corpo de Cristo e o vinho se transforma no sangue de Cristo. Então, o sacerdote, ou o bispo, eu digo isso porque, dependendo da localização ou da situação, às vezes o bispo delega ao sacerdote da igreja o poder de dar crismas e de efetuar Porque sempre rituais. tem que ser o bispo. Normalmente é o bispo, mas dependendo da situação, por exemplo, na Páscoa, imagina várias igrejas realizando o CIA. O bispo não pode estar em todos os locais ao mesmo tempo. Então, normalmente existe um processo de delegação que tem um ritual específico. Tá? Então, deixa eu fazer uma coisa. Memorial, gente, é memoriam. Memoriam, ele é do latim, ele significa atualização. Então, quando a gente fala memorial, é o sacrifício de Jesus atualizado. É agora. Na Santa Missa, toda a Santa Missa, a gente faz memória. A gente faz, o que é memória? A gente faz a atualização. É o sacrifício feito naquele momento. Incruento. Incruento, Sem derramamento exatamente. de sangue. Seria porque Jesus falou fazer isso em memória de mim? Sim, ele lembra isso. Vamos lá. Ele relembra. Lucas 22, fichinha. Fichinha. Lucas, capítulo 22, 19. Juliana. Lucas é Capítulo 22. Novo Testamento. Novo Testamento. Lucas 22. Lucas, LC. Eu. 19 a 20. 22, 19 a 20? 19 a 20. Vou trazer outra que eu tenho em casa. É bom se cada um tivesse a sua Bíblia para poder escrever. Eu gosto de finalizar com aquela. A minha tem um monte de cola, tá? Tem um monte que parece cola. 22 o quê? É Lucas. 22, 19 e 20. Uma coisa de Tira o Leonardo aí. 22, 19, capítulo 22, versículo 19 e 20. Pode tirar o Leonardo. Com a gente. Deixa eu ler tudo. Já tirou, eu acho. Já tirou, não tirou não, mas tá. Vamos lá.
Amém. Quem encontrou diz amém. Lucas, Quem não encontrou, misericórdia. Novo Testamento, Encontrou? Vamos lá, vai. LC. Calma aí. Misericórdia, Vamos pegar misericórdia. uma É que não falou misericórdia, eu assumi que tinha achado. É que a dela era pequenininha, né? É que é muito pequeno. Sim. Fechou? Todos acharam? Sou íntimo. É íntimo do Lucas? Pode Não, ir? não, da Bíblia. Pode ir. Vai, craque. Tomou em seguida o pão e depois de ter dado graças, partiu e deu-lhe dizendo: Isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, tomou também o cálice, depois de cear, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Estamos começando a falar sobre exatamente esse momento da transubstanciação, que é seguida então da comunhão. No caso dos catecúmenos, seria aí, não catecúmenos, mas no caso de quem não tinha a primeira comunhão, receber a primeira comunhão. Tá? Vamos também, Catecismo, SIC 1409. 1409. SIC 1409. Catecismo da Igreja Católica. Aí já é diferente a maneira de procurar. Gente, é um número grande e todinho. 1409. Fichinha? É a memória da paz Fichinha? de Cristo e a 1409? 1409. Estou dividindo aqui, cara. Jaquelma. Próxima aula eu já tenho. Jaquelma. A gente chega Vamos lá. Todo mundo achou? Calma, só um minutinho. Vamos lá. Achou? Não. Eu acho que você comprou da tempo que ela da Amazon. Depois você compartilhar. Tem dúvida que ela nós está no Brasil, a última vez que ela foi. Já está Falei pra ela, deixa achar grande, senão Não, ninguém está vendo. Ela foi numa lugar, ela achou daí no último lugar. Daí uma mulher falou pra ele mesmo. Não, mas a gente Tem está conversando passando para criar um canal da igreja. Estados Unidos. Canal do YouTube da Ela igreja. ia ter. Entendeu? E aí todas as aulas vão ser depositadas lá. Porque semana que vem eu estou no Brasil. Assim, eu É. seria o. Deixar ele transmitir pelo menos para um espectador. Vamos com certeza fazê-lo. Então vamos lá, achamos? Todos acharam? Sim. Pode ler? Vamos lá? A Eucaristia é o memorial da Páscoa de Cristo, isto é, da obra da salvação realizada pela vida, morte e ressurreição de Cristo. Obra esta tornada presente pela ação litúrgica. Certo? E vamos começar agora a navegar Bíblia, Catecismo, Bíblia, Catecismo. E vamos pegar intimidade com esses dois documentos. Engraçado que esse catecismo em inglês ele é azul. Ele é azul. Participação na Eucaristia. Fatores importantes nesse momento. Mas aqui cabe a todos, não só a quem está fazendo a primeira comunhão. Porque cada um de nós, de certa forma, fazemos nossa primeira comunhão toda vez que nós vamos à missa. Né? Aquele momento que nós saímos de não estar na presença de Cristo para estar com Cristo. Então, ação de graças, a preparação, louvar, entrar nessa questão de louvor na igreja, se preparar para isso. Louvor e adoração a Deus, uma prática muito boa, você chegando na igreja, passa pelo sacrário, chegou na casa de Cristo, diz: Cristo, cheguei. Né? Sempre Você está entrando na casa de alguém, você diz: cheguei. É mesmo, né? Eu sei que alguns podem não saber, a maioria talvez saiba, mas a gente tem sempre que fazer uma referência diante do altar, né? Esses rituais que mostram, né, a partir da reverência divina, mas ter o hábito de, chegando lá, louva, adora, para uns minutinhos, se desconecta, sabe? Liga lá o celular, desconecta, para um minutinho, reza, agradece estar ali, olha para o sacrário, que é Cristo vivo esperando por você. A minha esposa me mandou esses dias uma pregação, vamos chamar assim, uma orientação dada por um padre, que eu não me lembro agora o nome dele,
mas eu encaminhei inclusive para o padre Tarso, sugerindo ao padre Tarso que em algum momento, de alguma forma, fosse falado isso para a comunidade, ou difundido isso para a comunidade. E esse padre, com a missa cheia, com a igreja lotada, ele faz uma explanação por volta de 32 minutos, se eu não estou enganado, 33 minutos, dando uma aula de tudo que você deve fazer ao entrar e ao sair da igreja. O que é certo, o que é errado. Porque, por exemplo, Bota no grupo. Posso colocar. Mandei para o padre Tarso e falei, olha, eu gostaria que o senhor assistisse e, se fosse o caso, colocasse. Porque, por exemplo, uma coisa que eu acho extremamente desrespeitosa, principalmente aqui em São Paulo, está acontecendo isso demais. Você começa a missa, uma missa, bem dizer, vazia. Depois é que vai enchendo, né? É impressionante. Começa assim com a metade da missa, às vezes até menos da metade. Eu tenho mania de, por conta, exemplo, fechar meus olhos logo no início, né? Até o cântico de glória. E aí eu abro. Quando eu abro os olhos do início que eu fechei, pro momento de glória, não é brincadeira, ela dobra ou às vezes triplica de gente. É importante você chegar antes. Não, é isso. E eu vejo o absurdo, por exemplo, de pessoas que estão entrando durante a homilia do padre. E comungar. E aí o cara sai e vem com a comunhão, dá vontade de... Eu não posso negar... Eu não posso negar a Eucaristia a ninguém, mas dá vontade de falar, meu amigo, você não participou, pelo amor de Deus. Tem um assunto para Santa Missa, daí eu já explicar tudo isso. Vamos lá. Então, pela participação ativa, o envolvimento consciente na liturgia, quer dizer, não é a liturgia não é o momento em que alguém está lendo, se você dá aquela checada no celular, é prestar atenção, aquilo ali é a palavra sendo viva para você. E o importante sobre a palavra é que muitas vezes, erroneamente, quando você pensa de palavra, o que você pensa? Quando alguém fala assim sobre a palavra, o que te vem à cabeça? Um discurso. Ou a Bíblia. A Bíblia. Mas a palavra não é a Bíblia. Isso é importante se lembrar sempre. A palavra é Cristo. Cristo é o Verbo. É como se tivesse como a gente aprende. Então assim, nós não somos a palavra uma igreja parte de livro. Nós não somos uma igreja de livro. Nós somos uma igreja de palavra, da tradição. Parte da tradição se fez refletida na Bíblia. Em palavras na Bíblia, fisicamente falando. Mas é importante lembrar sempre isso, na palavra. E o fortalecimento dos laços fraternos, essa estrutura familiar que é a comunidade da igreja. E eu estou assim, bem consciente, são 7h58, estou tentando, hoje não vamos ter tempo para o joguinho, a não ser se vocês querem ficar mais 10 minutos, mas vai levar mais tempo. Vou tentar terminar isso. Mas acho que eles são Mas nós aula hoje, a gente trabalhou pela Bíblia, muitas coisas foram aprendidas. Não, pois é, assim, essa foi a ideia, deixar a coisa andar. Na próxima aula, falaremos sobre as crenças fundamentais da fé católica. Vai ser uma aula bastante carregada e bastante rica. Porque agora, veja como nós estamos nessa evolução, né? Falamos da introdução, falamos da história, falamos sobre os sacramentos. Agora, qual o significado por trás do fato de você estar recebendo a confirmação? Por quê? A minha das outras aulas não fez. Então, bateu 8 horas aqui, não tranca a porta. Pede pra ela. Hã? Não pergunta, foi só um comentário. Não, só explicando que vai ser uma aula rica de conteúdo. Tá. Vai ser transmitida. Será transmitida para todo mundo. Amém. Via Telesat. Alguém precisa furar mais?